Estudo Bíblico Livro de Abacuque. Estudo organizado por Lenira Teixeira. Referências bibliográficas: Bíblia de Estudo Genebra, Bíblia de Estudo MacArthur, Comentário Bíblico Moody, Comentário da Bíblia Russell Shedd, Manual Bíblico Henry Halley. Análise: o profeta filósofo Abacuque sentia-se perturbado acerca da intensa impiedade de Judá, mas em contraste com seu contemporâneo, Jeremias, preocupava-se mais com a aparente relutância de Deus em julgar do que com a falta de arrependimento do povo. Destruição, violência e desconsideração para com a lei de Deus floresciam desenfreadamente. Capítulo 1, versos 2 a 4, a despeito dos ardentes apelos do profeta para a intervenção de Deus. Deus replicou a Abacuque que ele não teria de esperar por muito tempo para receber a resposta. Os ferozes e violentos caldeus, babilônios, seriam a vara que Deus usaria para castigar e açoitar a Judá perante os próprios olhos de Abacuque. Capítulo 1, versos 5 e 6. Em lugar de suspender a carga do profeta, essa resposta aumentou, pois Abacuque se viu a braços com um segundo e mais complicado problema. Como é que Deus, cujos olhos são por demais puros para contemplar o erro, ficaria impassível enquanto uma nação ímpia e sedenta de sangue engolfaria um povo mais justo que ela? Capítulo 1, verso 13. E o profeta procurou um lugar solitário para esperar a resposta de Deus. Capítulo 2, verso 1. A resposta é dada numa das mais grandiosas declarações das Escrituras: o justo viverá pela sua fé, ou fidelidade. Os justos serão preservados no dia da tribulação, visto terem dependido de Deus, pelo que também Deus podia depender deles. Retribuição súbita e certa será a porção dos altivos invasores, que assim compreenderão a inutilidade da tirania e a vaidade da idolatria. Capítulo 2, versos 6 a 19. A resposta termina com uma ordem de silêncio universal perante o soberano Senhor. Capítulo 2, verso 20. Sendo-lhe assegurado que a justiça triunfará, o profeta eleva o seu coração numa oração para que Deus opere novamente uma obra poderosa, conforme operara no Êxodo e no Monte Sinai, capítulo 3, versos 2 a 15. Após contemplar o majestoso resplendor do Onipotente, Abacuque reafirma sua confiança no Deus de sua salvação em uma das mais comoventes confissões das Escrituras Sagradas, capítulo 3, versos 17 a 19. Autor e data. Nada se sabe a respeito do profeta Abacuque, a não ser as qualidades pessoais que podem ser discernidas em seu escrito. A apresentação simples como profeta Abacuque pode indicar que era um profeta bastante conhecido em sua época e, portanto, não precisava ser apresentado de modo mais extenso. Somente ele, nas Escrituras, recebe tal nome, que pode significar abraçado ou aquele que abraça. No final da profecia, o nome se torna apropriado, pois o profeta se apega a Deus, não obstante sua confusão acerca dos desígnios do Senhor para o seu povo. Várias datas de 700 a 300 a.C. têm sido sugeridas para a compilação desse livro, mas a conclusão mais satisfatória parece ser que a profecia foi escrita em um período quando os caldeus ou babilônios estavam começando a ficar indóceis contra o poder assírio e talvez até mesmo a demonstrar sua força. A menção dos caldeus, capítulo 1, verso 6, sugere uma data no final do século VII a.C., pouco antes de Nabucodonosor iniciar sua campanha militar passando por Nínive, 612 a.C., Arã, 609 a.C. e Carquemes, 605 a.C., a caminho de Jerusalém, 605 a.C. O lamento amargo de Abacuque, capítulo 1, versos 2 a 4, pode refletir um período pouco tempo depois da morte de Josias, 609 a.C., época em que as reformas do rei piedoso, segundo Reis 23,
foram rapidamente revertidas pelo seu sucessor Jeoaquim, Jeremias 22, versos 13 a 19. Provavelmente foi contemporâneo de Jeremias, Ezequiel, Daniel e Sofonias. Abacuque 1, versos 1 a 4, o clamor do profeta a Deus. Verso 1, Abacuque. A vida particular desse profeta, assim como a dos outros profetas menores, é pouco conhecida. Sentença: um oráculo sério e pesado de condenação, versos 5 a 11 e 2, versos 2 a 20. Costuma ser retratado desse modo quando é empregado pelo profeta para anunciar a ira de Deus contra o pecado. Por exemplo, Isaías 13:1, 15:1, 17:1, 19:1, Naum 1, verso 1, Zacarias 9:1 e Malaquias 1, verso 1. Versos 2 a 4. A primeira queixa de Abacuque. O profeta estava angustiado e chocado pelo fato do povo de Deus se desviar continuamente de uma vida alicerçada na aliança. Eles não mais viviam como o povo escolhido e salvo por Deus. Êxodo 19, versos 4 a 6. Além disso, Abacuque acha-se ainda mais inquieto pelo aparente imobilismo do Senhor. Zeloso da justiça divina e ciente de que a violação da aliança exige retribuição, Deuteronômio 28, versos 15 a 68, Abacuque apelou ao Senhor numa linguagem que lembra dos salmos de lamento individual, a fim de que ele voltasse a prestar atenção a uma situação aparentemente sem solução. O diálogo comovente de Abacuque e sua dramática disputa com o Senhor dominam a primeira parte do livro, capítulo 1, verso 2 a 2, verso 20. Verso 2. Até quando? A pergunta impaciente, característica dos Salmos de Lamento, Salmo 13, versos 1 e 2, 62, verso 3 e Jeremias 47, 6, indica a insistência e a perseverança do apelo do profeta ao Senhor, o juiz final nas questões da desobediência à sua aliança. O enigma da oração não respondida para Abacuque era o silêncio, a aparente inatividade e despreocupação da parte de Deus em vista do pecado. O profeta queria ver Deus purificar, disciplinar e reavivar o povo de modo a restaurá-los à retidão. Versos 3 a 5. Abacuque, olhando ao redor, vendo o pecado espalhado por todas as direções, ficou perplexo em face do porquê de Deus não agir. O livro inicia com uma interrogação e termina com uma exclamação, ver capítulo 1, verso 2, com 3, verso 19. Este tem sido o clamor dos crentes em todas as épocas. Deus, porém, sempre responde no tempo determinado por sua vontade. Verso 3. Por quê? A pergunta dá continuidade à queixa. Lamentações 5:20. Opressão, literalmente trabalho ou labuta, que leva à angústia, à exaustão e ao desânimo. Há contendas e o litígio. A maldade sem controle resulta numa comunidade dividida e repleta de suspeitas, acusações e ataques pessoais. Assim, a sociedade de Judá é definida em 4 termos que indicam a iniquidade perversa com a qual seus membros oprimem o próximo, ética e moralmente, o que resulta nesse antagonismo e disputas. Verso 4. A lei se afrouxa. Literalmente, a lei está fria e entorpecida. Gênesis 45, 26 e Salmo 77, 2. A palavra para lei, hebraico Torá, denota o padrão divino para a vida no contexto da aliança. O poder e a influência dos ímpios tornaram a lei sem efeito. Ela não era respeitada e havia perdido a autoridade. O perverso. Aqueles em Israel que menosprezavam a vontade e a lei do Senhor. Versos 5 a 11. Resposta do Senhor à oração de Abacuque. Deus rompe o silêncio e informa ao profeta que não está indiferente ao pecado de Judá. Em vez de um reavivamento, porém, enviará castigos pavorosos e terríveis. Verso 7. Verso 5. O Senhor responde à oração de Abacuque de maneira não conhecida ou imaginada por ele.
Atos 13, versos 40 a 41. O método de Deus, a vitória dos perversos sobre os mais justos, verso 13, seria uma pedra de tropeço para a fé entre os que ouviam Abacuque. Versos 6 a 11. Os caldeus viriam a ser um instrumento nas mãos do Senhor para julgar e humilhar tanto os judeus como as outras nações que se esqueceram de Deus. Versos 6 a 8. O instrumento descrito descreve-se a arrogância e presunção do inimigo que estava por vir, cujos padrões de ação e honra eram inteiramente egoístas. Verso 6. O Deus soberano de Israel controla todas as grandes potências da história, inclusive os caldeus. Portanto, ele irá levantá-los para punir o seu povo desobediente. Caldeus, uma tribo de semitas, também chamados babilônios, que ocupara a região entre a Babilônia e o Golfo Pérsico. Fortificando-se, marchou contra os assírios por volta de 630 a.C. 25 anos mais tarde, tinha conquistado a maior parte do Oriente Próximo. Nínive, a capital da Síria, foi destruída em 612 a.C. Os caldeus dominaram até que a sua capital, Babilônia, foi destruída pelos persas em 539 a.C. Verso 8. Como lobos, o exército da Babilônia demonstrava resistência extraordinária e sofreguidão desmedida para atacar com o propósito de devorar os espólios da vitória. Versos 9 e 10. O instrumento atuando. O exército babilônico não fazia caso nem da autoridade dos reis, nem de obstáculos físicos. Avançava com total desprezo por todos que encontrava em seu caminho. A fim de invadir uma cidade ou fortificação, os atacantes amontoavam entulho e terra junto às muralhas, de modo a formar uma rampa. Verso 11. O último pecado do instrumento. Apesar de serem instrumentos do castigo de Deus, em sua arrogância e presunção, os caldeus plantaram a semente de sua própria ruína, descrita em capítulo 2, versos 2 a 20. Uma vez que eram culpados de idolatria e blasfêmia diante do Senhor soberano. Versos 12 a 17. O segundo enigma de Abacuque. Note a série de perguntas que Abacuque lança a Deus nestes versículos. Em resposta à revelação desconcertante, versos 5 a 11, Abacuque declara sua confiança no Senhor, verso 12. Na sequência, expressa sua segunda queixa, ou seja, como o Senhor pode usar uma nação ímpia, os caldeus, para julgar uma nação mais justa do que eles, Judá. Versos 13 a 17. O profeta termina declarando sua decisão de aguardar uma resposta, capítulo 2, verso 1. Verso 12. Não morreremos. Abacuque sabe que mesmo que Deus castigue Israel, ele não irá destruir por completo o seu povo eleito. Ao descrever o caráter imutável de Deus como ser eterno, soberano e santo, mostra-se convicto de que Judá não será inteiramente destruída. Jeremias 31, versos 35 e 40 e 33, versos 23 a 26. Sob a mão fiel de Deus, entende que os caldeus estão a caminho para corrigir e não para aniquilar. Ó rocha, um título para Deus que expressa seu caráter imutável e inabalável. Salmo 18, versos 2, 31, 46, 31, de 2 e 3, 62, versos 2 e 6 e 7, 78, versos 16, 20 e 35. Verso 13. Puro de olhos. Apesar de suas expressões de fé e confiança, o profeta se encontra ainda mais perplexo. Esse versículo expressa o cerne do dilema seguinte de Abacuque. Se Deus é puro demais para contemplar o mal, como pode usar o ímpio para destruir alguém mais justo do que ele? Ao usar os caldeus,
Deus não causará dano ainda maior ao seu caráter justo? Versos 14 a 17. Caso Deus tenha se esquecido de como os caldeus eram perversos, Abacuque chama a atenção para o comportamento e o caráter maligno deles. Tendo em vista essa reputação, versos 6 a 10, Abacuque pergunta a Deus por quanto tempo os caldeus continuarão na ascendência, verso 17. Verso 16. Oferece sacrifício. Queime incenso à sua varredura. Se não bastasse a crueldade dos caldeus, o profeta acrescentou que eles atribuíam seu sucesso ao próprio poder militar e não ao Deus verdadeiro.